Eu nunca tinha andado de avião, nunca tinha entrado no avião. Eu tava, assim, realizando o sonho da minha vida. E eu não sabia, assim, como agir no avião. Tipo, eu não sabia reclinar a cadeira, sabe? Eu realmente não sabia. Será que vão me oferecer alguma comida aqui? Sim, eu fiquei horas tentando reclinar a cadeira. Eu fiquei, cara, como é que essas pessoas conseguiram? E eu não consigo. Dá licença, você pode me ensinar aqui, por favor? Eu tive que fazer isso. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Busque Sua Arte. Meu nome é Otto e hoje eu tô aqui para trazer para vocês um vídeo muito especial. Eu tô aqui com a Bia, que já vai se apresentar, e a gente vai falar sobre como foi a experiência dela com o intercâmbio que ela fez. Bom, então sem mais delongas, Bia, começa falando pra gente teu nome e a tua idade. Meu nome é Beatriz, eu tenho 22 anos. Você pensou. Eu pensei, eu tenho quase 23 agora. Nossa, hein, tá velha já. Vamos lá, Bia, deixa eu ler aqui na minha colinha. Ah, sim. Qual foi a primeira inspiração? Quando foi o teu primeiro insight? A primeira vez que você pensou em intercâmbio? Tipo, você viu um anúncio? Como é que foi isso aí? Eu sempre quis viajar. Eu acho que eu não tinha muito essa ideia de intercâmbio, mas eu não sabia muito o que era. Então, assim, realmente, desde que eu era muito criança, eu já falava sobre isso, sobre o quanto que eu queria viajar. E eu sempre gostei muito de inglês. E eu sempre fiz curso de inglês, porque eu sempre gostei realmente muito de inglês. Então, assim, eu sempre tive bolsa de estudo em escolas desde que eu era muito pequena. Então, isso é uma coisa que era muito minha. E quando eu, de fato, decidi fazer o intercâmbio, que eu falei pros meus pais, falei pra minha família, não foi uma surpresa, sabe? Porque... Quantos anos você tinha quando você falou? Quando eu tinha 18. Tá bom, não é tão ruim, né? Se tivesse 15 seria pior, né? Não, eu tava ali no final dos 17, começo dos 18, que é aquela época em que tava saindo do ensino médio. E eu não sabia o que eu queria fazer na minha vida. E novidade, né? Todo mundo sai do ensino médio sabendo o que quer fazer, né? Tipo, só que não. Mas aí eu resolvi que eu ia viajar. Tranquilo, né? Mas você já tinha ouvido falar, intercâmbio? Quando foi que você escutou? Como é que surgiu essa ideia na tua cabeça? Especificamente sobre o programa de au pair, que foi o intercâmbio que eu fiz. Que é um programa de au pair. O programa de au pair é o seguinte. Ele pega meninas... Só meninas? Não, meninos também. É mais difícil, tem várias agências que não aceitam, mas pode fazer também. E de idade entre 18 e 26 anos, para ir para um outro país, normalmente Estados Unidos. O programa regulamentado aqui no Brasil é Estados Unidos... Não, calma. Os países regulamentados são Estados Unidos e Holanda, sendo que nos Estados Unidos é bem mais comum. Então, são meninas de 18 a 26 anos que vai para os Estados Unidos cuidar de criança e morar na casa dessa criança. Então, morar com essa família, entendeu? Cuidando dos filhos deles. E a gente recebe um salário semanal, tem uma carga horária de trabalho, são até 45 horas por semana, o que é muita coisa. Tem férias, tem tudo isso. É um programa regulamentado pelo governo. Sei lá, você não vai ser sequestrado, você não vai... Sei lá, igual aquela menina da novela, que eu não lembro o que aconteceu. E eu descobri sobre o programa de au pair, eu tinha 15 anos, eu acho. E eu decidi que eu ia fazer. Então, quando eu tava com 17, eu tive que arrumar um emprego, porque meus pais não iam pagar o intercâmbio pra mim. Isso é muito importante, porque quem tá assistindo às vezes diz, essa garota aí é rica. Não mesmo. E assim, das duas, uma. Não, na verdade, duas coisas. É muito importante que você arrume um emprego, porque o programa do au pair, ele é um programa de trabalho. Então, assim, as pessoas vão pra lá para trabalhar.
São 45 horas cuidando de crianças e isso é um trabalho. Por mais que você fique em casa, por mais que seja a sua casa, você está trabalhando. E se você não tem experiência com trabalho, não funciona. Então, eu já tinha isso na minha cabeça, que eu nunca trabalhei durante muito tempo, eu nunca tinha tido um emprego de carteira assinada e tudo mais. E meus pais não iam ter condições financeiras para me bancar, sabe? Para bancar meu intercâmbio. Não é um intercâmbio caro, ele varia aí de uns $500 até uns 700. Existem várias promoções em agências, então assim, durante um ano, várias agências entram em promoção. Na época eu paguei 2.000 e pouco no meu programa. Acho que 2.300. Isso, em reais, 2.300. Na época foi quando? Não lembro. Uns 2 anos? 2 anos e meio atrás. 2 anos e meio. É. Então hoje nós estamos em 2020, março de 2020. O dólar está bem alto. Então as coisas são bem diferentes, né? Mas o bom do programa de au pair é isso, ele é conhecido como o programa mais barato de intercâmbio que tem. Porque quem arca mesmo para sua ida e tudo mais é a família que está te contratando. Então assim, você paga os $500, 600, sei lá, mas você não paga passagem, você não paga mais nada. O que você vai pagar depois é o seu visto, que custa $180. Calma, a gente vai chegar lá. Tá. A gente vai chegar lá. Então sabemos que foi a tua primeira, quando você pensou nisso a primeira vez foi com 15 anos. Sim. E como é que você ficou sabendo? Você viu um anúncio em algum lugar? Internet. Você quis pesquisar sobre isso? Sim, eu sempre pesquisei muito sobre intercâmbio, essas coisas, como sair do país e viajar. Vamos lá. Assim que você teve a ideia, tipo assim, essa primeira vez aí com 15 anos, foi um negócio que você pensou assim, uhul, legal, vou fazer, ou você viu a parada e pensou assim, caraca, acho que eu nunca vou conseguir fazer isso? Eu pensei que eu nunca ia precisar fazer isso. Porque eu pensei, cara, eu tenho 15 anos, eu só posso ser au pair depois dos 18. É muito tempo, vou ter feito vários intercâmbios. Nossa! 18, vou estar rica e famosa. Porque dos 15 aos 18 é tipo uma vida, né? Entendeu? Era assim, não vou sem condições disso pra mim, entendeu? E foi o meu pensamento. Aí foi chegando, né, aos 18, e eu fui vendo que não era bem assim. Tu viu que não era nada daquilo, não. Caraca, tô com 18, não arrumei emprego, não fiz nada. É vida real, vida real. Mas vamos lá. Beleza. Então, depois que você teve esse primeiro pensamento, tipo assim, não com 15, porque você tava com 18 ali, você já tinha aquilo mais na sua mente, né? Sim. E aí, quais são os primeiros passos, tipo, pensei, quero fazer. E aí, quais são os primeiros passos? Requisitos são 18 a 26 anos, pelo menos 200 horas comprovadas com criança. Então eu tive que ir atrás disso também. Na minha família tem bastante criança, mas não pode ser 200 horas comprovadas com criança da sua família. Então tem que ser criança de fora. E carteira de motorista, então eu tive que ir atrás disso. Porque além de pagar o intercâmbio, eu tive que pagar a minha carteira de motorista. E você precisou efetivamente dirigir lá ou só tinha que ter habilitação? Na minha primeira família, sim. A gente pode entrar nisso mais pra frente. Eu entrei em rematch, que é quando a gente troca de família, porque não deu certo com a primeira. Mas na segunda não, mas Estados Unidos é o país do carro, então você provavelmente vai ter que dirigir. Então eu tive que ir muito atrás disso, de carteira de motorista principalmente, que é o que mais demora, é o que mais demanda um tempo, um dinheiro. Então... E aí você, como é que essa busca foi através de algum lugar, tipo na internet, foi físico, como é que foi isso? Eu procurei uma agência, eu fui em várias agências, fui em todas as agências que eu podia. E eu perguntei sobre os pré-requisitos, o que eu precisava. Quando a gente fecha com a agência, a gente faz um application, que é um formulário, colocando todas as suas informações, todas as suas experiências. Entre aspas, um currículo. Exatamente. Então eu fui atrás dessas agências para saber qual a melhor forma, tirar todas as minhas dúvidas sobre tudo, assim, eu queria saber tudo, é uma coisa que eu acho muito importante. Eu vejo que tem muita menina que vai pro programa e não sabe as regras do programa, sabe? E eu acho que é muito importante que as pessoas saibam disso, saibam as regras, saibam os seus direitos.
Porque pode ser um programa muito abusivo, o programa de au pair. Porque imagina, você tá na casa de uma pessoa, sabe? Cuidando dos filhos dela. E assim, muitas vezes essas famílias não são tão legais. Então, é complicado. E então, eu fui atrás de informação. Todo tipo de informação que eu conseguia sobre o programa de au pair, eu fui. E eu me perdi na pergunta. Muito Você assim. pensou quais são os primeiros passos, ou seja, você começou a fazer a pesquisa sobre o programa e pesquisar as agências. Isso, daí eu fui atrás da CNH. Carteira de motorista. E eu sabia que conseguindo a CNH eu já teria todos os requisitos, eu já poderia entrar. Eu fui atrás também de trabalho voluntário. Eu procurei meu grupo escoteiro. Coisa boa, hein? É. Fazer a propaganda aqui do grupo escoteiro. Claro. E eu trabalhei com crianças de 6 a uns 10 anos. 6 a 11 anos. Então eu consegui todos os requisitos e o que mais demorou mesmo foi a CNH, que demorou aí 1 ano pra sair. Beleza. Vamos lá. Ok, meio que a gente já conversou sobre isso, né? A próxima pergunta seria como você conseguiu o intercâmbio, que foi através de uma agência. Sim. Você falou que visitou várias, né? Vou falar a minha, que eu gosto muito dela. Eu fui pela STB, mais especificamente a STB de Ipanema. Eu fui em outra STB antes de ir pra lá e eu não gostei. Eu falei, não entro aqui, não entro mais nessa agência. E em Ipanema tem um shopping lá, onde tem várias agências de intercâmbio. Então eu fui nesse lugar e visitei todas as agências. E no final, tava lá a STB e eu falei, não vou entrar. Entrei, coloquei meu pé lá dentro, eu soube que era aquela, sabe? E fui muito bem atendida, o preço estava muito bom, eles estavam com promoção, então os valores são diferentes de uma para outra, obviamente, né? Então, as agências funcionam assim. As agências do Brasil são uma ponte para as agências lá dos Estados Unidos. Então, existem diversas agências nos Estados Unidos, mas existem 3 principais agências lá, que são as maiores, que é Au Pair Care, Cultural Care e Au Pair in America. Então, assim, as agências aqui, mesmo as maiores, elas muitas vezes têm as mesmas agências lá nos Estados Unidos. Entendi. Então, a STB aqui fecha com a Au Pair Care lá. Então, complicado, eu sei. Mas eu acho que foi uma coisa muito importante pra mim. Eu acho que é muito importante passar isso. Que eu acho que você tem que se sentir confortável com a sua agência do Brasil. Porque com a sua agência de lá, não vai fazer diferença, sabe? Você não vai conhecer ninguém. Quer dizer, você vai, mas não vai ser um contato tão direto, sabe? Do que com a agência que você tem aqui no Brasil. Então, eu fechei com a que eu me sentia mais confortável e foi maravilhoso. Isso é importante, a gente tem que se sentir bem com algo que a gente esteja fazendo. Sim, né? Vamos aqui. Beleza. Alguém te ajudou ou você pegou e falou, não, vou sair vendo tudo sozinha? Não, saí vendo tudo sozinha. Meus pais não apoiaram no início. Assim, eles não falaram, você não vai. Mas eles falaram, que legal. Deve ter pensado assim, deixa que ela vai desistir. Foi exatamente isso, assim. Foi, Beatriz quer fazer um intercâmbio. Ela tá indo atrás aí de trabalho, das coisas do intercâmbio. Deixa ela tentar, né? E tanto que quando foi fechado realmente o meu intercâmbio, quando eu paguei e tudo mais, minha mãe entrou em desespero. Ela brigou comigo, falou que não sabia de nada, sendo que assim, ela já sabia, ela só não acreditava, entendeu? E quando eu fui para os Estados Unidos, a mesma coisa, o desespero da família inteira, como que você vai? E isso é seguro mesmo. Vai ficar sozinha em outro país. Foi quando as pessoas começaram a querer se envolver no negócio. Agora já era. Tem como. Isso é importante também, tá vendo? Então, não tinha dinheiro e viu tudo sozinha. Você não pode pensar que era riquinha, Nossa, nem não. que teve ajuda. Mas beleza, vamos lá. Então, a próxima pergunta meio que a gente já conversou sobre isso, que foi depois das primeiras visitas às agências, o que você teve que fazer, aí você já meio que explicou os pré-requisitos, de idade, tudo, né, da carteira de motorista e tal. Tá. Quais são as partes burocráticas? Ou seja, passaporte, visto, papelada, o que você tem que preencher, como é que é isso? Primeiro você vai preencher o application e você vai colocar todas as suas informações lá.
muitas das informações você não vai provar. O que era o meu medo de, cara, como é que eu vou provar tal coisa? Eu não vou ter tanto documento. Teu nível de inglês, por exemplo, não tem como provar. Ou eles as fazem agências fazem uma provinha ou uma entrevista. É um dos requisitos também, inglês intermediário. E muita menino também, com inglês mais básico, assim, tem gente que vai sem inglês nenhum, tem gente que só estuda pra prova. Eu não recomendo, porque assim, você vai estar em um outro país, numa outra situação, que você não sabe se você vai ser bem recebida. Não tem como. Eu acho que assim, estude inglês. Mas você vai precisar do seu passaporte, você vai precisar de um visto. E quem vê isso é você ou a agência vê isso pra você? A gente. Questão de documento, tudo é a gente. A única coisa que a agência vê é o DS, que é um documento que você vai precisar para entrar nos Estados Unidos. Que é o que comprova, tô indo ser au pair nesse tal lugar e tudo mais. E fora isso é tudo com a gente. Então não tem nada demais. Você vai lá, você vai apresentar sua identidade, seu CPF, você vai fazer ali o formulário, vai preencher o formulário. E você precisa do passaporte para viajar só. Então, sabe? Passaporte e visto. Não é muito burocrático, na verdade. É relativamente tranquilo. Foi bem tranquilo. O visto, porque visto é um pouco problemático, né? Uhum. Sim. Mas aí no teu caso, quando você falou que era para au pair e tal, intercâmbio, foi alguma coisa mais facilitada ou tu acha que foi? Não, foi igual? O visto de au pair, que é o J1, ele é muito fácil de ser aceito. Então é muito difícil que alguém seja reprovado, recusado com o J1. Porque eles já sabem o que é, sabe? Eles sabem que é o au pair, eles sabem, como eu disse, é um programa regulamentado, eles sabem que normalmente os meninos não ficam tanto tempo. Então, acho que eles têm um controle muito maior, assim, sabe? De onde a gente tá, do que a gente tá fazendo. Então, assim, é muito difícil mesmo um visto não ser aprovado. O visto de au pair. E eu procurei uma agência para preencher meu visto, porque para preencher o visto é meio chato, assim. Eu não consegui fazer de primeiro, eu tava trabalhando também na época. Mas chato porque é muito extenso. Porque você tem que preencher um formulário, você não pode errar nada, com várias informações, não só daqui, mas informações de lá também. Então, da sua família, e de onde você vai ficar, e como você tá indo. E eu acho que o formulário é todo em inglês. Então seria um formulário específico para au pair? Não, é para o visto, para tirar o visto. Todo mundo que tira um visto preenche esse formulário. Entendi. Mas dá para fazer sozinha também, eu que resolvi pagar alguém. Não tem nada muito além disso, então? Não, é tranquilo. Todo mundo faz, muito de boa. Tranquilo. Beleza, vamos lá. Seu inglês era fluente antes de você ir? Acho que meu inglês não é fluente, nem hoje em dia. Eu passei 1 ano e meio lá. Eu fui com inglês bom e era um dos requisitos da minha primeira família, ter um inglês bom, porque eu fui para cuidar de 3 meninos e um deles é um bebê. Era um bebê. Então, eu sempre gostei muito de inglês. Sempre foi uma coisa que eu gostava de estudar, eu sempre procurei por fora. E como eu disse, eu já faço curso de inglês desde muito pequena, porque eu consegui a bolsa, eu sempre fui realmente muito esforçada para isso. Então, eu nunca tive problema, por exemplo, para me comunicar lá. E resolver problema no telefone, problema no banco, mas inglês fluente eu acho que eu não tenho, assim. Por exemplo, inglês de um nível acadêmico, eu sei que eu não tenho. Se eu fosse começar uma faculdade hoje... Mas vamos hoje... lá, qual é a sua opinião? Você acha que inglês fluente seria o quê? Tem isso também. Eu comparo muito meu inglês com o inglês nativo, né? E eu sei que eu nunca Existem duas hipóteses, né? Pelo menos que eu já ouvi falar. Sim. Uma seria o inglês fluente, aí você tem que saber tudo. Eu acho que ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo, mas existe essa coisa. Não Sim. tudo, mas a maioria das coisas. A maioria das palavras. Sim. E existe uma segunda teoria que diz que a fluência você não precisa saber as coisas. Porém, se eu te disser uma palavra que você não conhece, você tem que ser capaz de entender uma explicação sobre ela. Eu acho que nenhuma das duas é meio...
certa, assim. As pessoas não sabem identificar o nível de inglês delas. Não sabem. Eu vejo, tanto que assim, um monte de currículo aí, inglês básico, a pessoa não vai falar um raio, nada. Até porque só tem lá básico, intermediário e avançado, né? E às vezes não é necessariamente uma coisa ou outra, né? Sim, nossa, sim. E uma coisa que as pessoas me falam muito também, que agora como que você não tá contente com o seu inglês ainda? Você estudou inglês a vida inteira, você ficou 1 ano e meio nos Estados Unidos. As pessoas ficam revoltadas comigo por causa disso. E, assim, meu inglês é muito bom e fluente para determinadas situações. Mas, como eu disse, eu não posso, por exemplo, entrar numa universidade hoje, porque eu não tenho inglês para isso. Eu não tenho inglês para um texto acadêmico, para uma aula. Coisas mais específicas. Isso, né? Coisas mais específicas. E assim, o inglês, pensa no português, sabe? É uma língua enorme. Não... Eu acho que o inglês é bem mais tranquilo. Mano. Mas você já gostava também, né? Exatamente, eu já gostava. Isso é muito importante. Você ficava, tipo, traduzindo letra de música, essas coisas assim? Ficava. E antes disso, antes de eu poder fazer curso, antes de eu poder aprender, eu gostava muito de assistir MTV, essas coisas assim. E eu entendia algumas palavras e eu simplesmente criava a minha própria tradução, assim. Eu criava a minha tradução, criava... E você conseguia, você conhecia alguém de lá e conseguia conversar com alguém? Não, pisou lá, foi a primeira experiência. Foi. Quer ver um negócio que aconteceu comigo uma vez? Um amigo meu veio pra cá dos Estados Unidos e tal. Aí, assim, eu já falava inglês de boa, assim, conseguia conversar com ele tranquilo e tal. Aí um dia ele falou assim, pô, vamos almoçar? Eu falei, vamos. Quando a gente chegou num lugar com um buffet enorme, e pra eu explicar as comidas pra ele. Tipo assim, arroz e feijão, ok, eu sabia o nome. Mas o resto, eu pensava assim... Eu ia falar uma palavrão agora. Porra, como é que é o nome disso aqui em inglês? Tipo, é um negócio específico, né? Essa coisa de comida e tal. Com certeza você teve que aprender isso também lá. Eu acho que foi a minha maior dificuldade. Aprender comida, assim, e gravar comida. Primeiro porque eu conheci várias coisas novas. E segundo porque, nossa, sabe, gravar nome de comida, eu lembro que eu até entrei numa pequena discussão com a minha host mom, que era a mãe, né, da família que eu tava, a primeira família que eu tava. Porque eles sempre pediam comida e eu nunca sabia o que pedir. Porque eu realmente, assim, não fazia ideia, sabe? O cardápio é muito diferente e eu não gravava o nome das coisas. E ela me falou, cara, você tem que começar a gravar, né? Você já tá aqui há um tempo. Mas várias outras coisas que, assim... Vamos lá. Vamos lá que daqui a pouco você vai falar mais sobre isso. Bom, a próxima pergunta, a gente meio que já passou sobre isso, né? Que seria se você aprendeu muito da língua lá. E aí eu acho que normalmente a maioria a gente aprende lá, né? Na convivência, não tem jeito, né? Não tem jeito. Principalmente trabalhando com criança. Eles falam muito, a gente aprende muito com eles. E... eu não fiz curso de inglês lá. Mas... tem isso. O programa de au pair, quando você fecha o programa, você ganha uma bolsa de $500 para estudar esse 1 ano nos Estados Unidos. Então, assim, você pode fazer curso de qualquer coisa, mas você tem que provar no final do seu 1 ano 45 créditos, que são, eu acho que o equivalente a 45 horas de algum curso. Eu fiz um curso, mas eu não consegui estudar inglês no meu primeiro ano. No meu segundo ano, eu tive que comprovar, como eu estendi só por 6 meses, metade desses créditos. E aí é que eu não estudei nada mesmo. Então, enfim, por motivos pessoais, enfim, eu não consegui fazer um curso de inglês lá. O horário para o curso não tinha o meu nível, enfim. E... Loading. Não, só me perdi onde eu tava. Tá, deixa eu voltar. Eu falei que a maioria do seu conhecimento de inglês você pegou lá. E aí você começou a responder e a gente foi indo. Então, como eu não fiz um curso lá, todo o inglês que eu tenho hoje é do meu curso no Brasil e da minha experiência lá fora. Eu também não tinha amigos americanos. É muito difícil você ter amigos americanos, sabe? Rola um bullying lá? Não tem como a gente se conhecer, sabe?
Muita gente vai para Tinder, para aplicativo de relacionamento, mas mesmo assim, a barreira da língua é muito grande. E tem um monte de estrangeiro no Brasil. Você é amigo deles? Não é, sabe? É mais difícil, né? É chato. E fora que assim, cara, ter amizades do seu país, morando lá fora, é uma coisa muito importante também. Então, todo o inglês que eu tenho hoje, e hoje em dia eu tenho inglês muito bom, veio da minha experiência do au pair, de conversar com minhas crianças, com a minha família e tudo mais, e dos meus cursos no Brasil mesmo. Uma coisa importante, existem opiniões diferentes. Alguns acham que é mais difícil compreender as crianças porque, sei lá, elas falam enrolado ou muito rápido. E alguns acham que é mais fácil porque elas estão aprendendo a falar. Qual é a sua opinião sobre isso? Criança fala enrolado. Qualquer criança. Você pega uma criança que fala em português, se você não conhece a criança, não vai entender o que ela está fazendo. O que ela está fazendo não, o que ela está falando. Quando você passa a conhecer a criança, você já entende o que ela está falando. Ela não precisa nem se esforçar muito, você já está ali entendendo. Então, é muito isso. Criança erra, eles falam errado, e o que foi muito bom pra mim também, porque eu aprendia com os erros deles, sabe? Então, assim, volta e meia os pais ensinavam, corrigiam, enfim, e eu ia aprendendo. Mas assim, criança também te corrige. Então, se você fala errado, a criança já vê que não é assim. E já mostra como é, sabe? Eles não têm o mínimo tato. E então você aprende muito com criança. Eu acho que aprende muito com criança. Isso é legal. Bom, vamos lá. Continuando. Como foi chegar no aeroporto num lugar que ninguém fala português, na teoria? Todo mundo fala muito da chegada, né? Da imigração e tudo mais. Eu nunca tinha andado de avião, nunca tinha entrado no avião. Eu tava assim, realizando o sonho da minha vida. E eu não sabia, assim, como agir no avião. Tipo, eu não sabia reclinar a cadeira, sabe? Eu realmente não sabia. Será que vão me oferecer alguma comida aqui? Sim, eu fiquei horas tentando reclinar a cadeira. Fiquei, cara, como é que essas pessoas conseguiram? E eu não consigo. Dá licença, você pode me ensinar aqui, por favor? Eu tive que fazer isso. Mentira, você fez isso? Não, e assim, eu tava muito humilhada. Porque do meu lado tinha uma moça que, cara, ela era muito rica. Ela tava com a família dela. Então... Vamos pagar mico aqui rapidinho no avião. Sim, tava assim, eram duas meninas, eu acho que mais novas que eu. Quando eu embarquei, eu tinha 21 anos, tinha acabado de completar 21 anos. Então elas eram mais novas que eu. Tinha essa moça que estava do meu lado e uma moça na frente dela. E as quatro estavam juntas. E elas só conversando, assim, do voo, das viagens delas. Já tinham ido pra China, pra Itália, pra não sei onde. Tudo de lugar que você possa imaginar, elas já tinham ido, entendeu? Você via pela roupa, pela bolsa, pelo celular. E você rezando pra elas não perguntarem, você fala assim, eu fui pra Iguaba Grande. Tipo isso. E eu assim, não, minha família é hippie, a gente não viaja assim. E eu simplesmente não sabia como deitar, e eu queria muito, porque eu não conseguia mais estar naquela posição, tudo doía. Imagina, vou pros Estados Unidos. E assim, uma coisa que eu não esperava também, que avião é muito desconfortável. É muito desconfortável, eu tava imaginando tipo um ônibus executivo, não, é muito ruim, não é? Eu prefiro andar de ônibus, essa porcaria aqui é muito ruim. Eu prefiro andar de ônibus, assim, é muito desconfortável. E eu perguntei pra ela, falei, moça, como que você fez isso aí nessa cadeira? Aí ela olhou pra mim assim, como se tivesse feito uma pergunta absurda. Já tinham se passado horas de voo. Assim, te olhou de cima a baixo, né, com aquela cara. Exatamente, já tinham se passado horas de voo e eu ali... Que legal. Não sei reclinar a cadeira. Mas foi tranquilo. A entrada no país foi muito tranquilo. E te deu aquele sentimento diferente, tipo, caraca, é agora, é verdade, tipo, tô aqui. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Eles mandam os turistas pra que eles preenchem um papel, né? Então, eles mandam os turistas pra preencher esse papel. Só que como o meu visto não era de turismo, eu ia na cabine com o cara lá que dava o carimbo, sabe? E aí eu fui, cheguei pra ele, falei, passaporte, qual é o seu nome? Beatriz. Ele foi, pegou meu passaporte, me devolveu o passaporte. Aí ele falou, por aqui, por favor.
Daí eu falei, ah, beleza, é agora que eu vou lá no lugar onde vão me fazer as perguntas e tudo mais. Saí no aeroporto. Daí eu falei, o que tá acontecendo, né? Eu já saí no aeroporto, assim, de cara pra Nova York, um monte de gente passando, um monte de coisa acontecendo. E daí eu vi umas meninas reunidas e fui ficar com elas pra esperar o cara da agência pegar a gente. Porque a agência vai buscar, né, no aeroporto e tudo mais. E então foi um choque, assim, foi muito... Não tive muito tempo de raciocinar o que estava acontecendo. Isso é Foi legal. legal, foi Isso é muito muito legal, cara. Próximo, vamos lá. Quais lugares você visitou lá? Você chegou, ficou num lugar até o final? Como é que foi? Então, quando você chega para ser au pair, você vai primeiro para Nova York para fazer um treinamento. Então, são 4 dias de treinamento em Nova York e aprendendo sobre primeiros socorros, sobre cuidados e relação com a família, porque é uma cultura muito diferente, é tudo muito diferente, sabe? São meninas do mundo inteiro e é muito importante essa primeira fase do treinamento, pra gente se conhecer também, porque você tá num país onde você não conhece ninguém, você vai trabalhar para pessoas que você também não conhece, então assim, ter um apoio ali é muito importante. E então tem esse treinamento em Nova York, e depois dos 4 dias a gente é enviado para nossas casas, né? E eu fui com foco de viajar. Eu queria viajar, eu queria aprender inglês e era isso que eu queria fazer. Eu queria juntar um dinheiro, mas eu não achava muito possível juntar muito dinheiro, isso acabou mudando depois, as coisas são possíveis. E então eu viajei bastante lá. Eu morei na Califórnia e isso ajuda muito, porque Califórnia tem lugares sensacionais e muito turísticos. E às vezes nem tão turísticos, mas assim, são paisagens muito diferentes. Eu sou muito fã do estado. E eu fui para muitos outros lugares também. Fui para Havaí, fui para Washington DC, que não é a mesma coisa. Voltei para Nova York, fui para Disney. Então, sei lá, fui pra Las Vegas 4 vezes. 4 vezes? 4 vezes. Surreal, né? Surreal. Então, deu pra fazer muita coisa, eu aproveitei muito. Eu não saí dos Estados Unidos, eu fiquei 1 ano e 6 meses dentro do país. Porque você poderia ter saído nesse meio tempo? Poderia. O visto de au pair, muito importante falar sobre isso, ele tem a duração de 1 ano. Então, quando você tira o seu visto no Brasil, você tem um visto de 1 ano. Depois de 1 ano, se você for renovar o seu au pair, o que vai mudar é o seu status. Você não vai estar ilegal no país, você vai estar legal, você vai estar dentro do programa de au pair. Mas você não pode, por exemplo, sair e voltar sem renovar o visto. Entendi. Então, você pode ir para qualquer lugar do mundo, mas você vai ter que renovar o visto. E como eu renovei o au pair por 6 meses só, eu escolhi não renovar o visto. Então eu fiquei 1 ano e 6 meses dentro dos Estados Unidos. E eu gostei, eu conheci muita coisa lá, eu fiz muita coisa. Você sabendo procurar e tudo mais, você consegue muita coisa legal, de graça. De graça é importante. Cara, eu tive experiências assim, sensacionais de graça. E... Por exemplo? Nossa, eu era muito fã de um festival. Isso assim, quando eu era tipo bem, sei lá, uns 14, 15 anos. Que acontece, chamado iHeartRadio, que é uma rádio lá dos Estados Unidos que faz um festival com vários artistas e tudo mais. E tem um site que, principalmente porque eu morava na Califórnia e no começo no sul, eu morava ali no sul de Los Angeles, eu tinha muito acesso a vários shows e a vários programas de televisão. Então eu consegui vários ingressos de plateia. Então, por exemplo, eu fui nesse festival 2 vezes. E assim, assisti na grade, praticamente. Então, assisti, tipo, vários artistas. Justin Timberlake, Miley, eu assisti muita gente, eu não vou lembrar agora. Eu fui na gravação do The Voice, eu fiquei sentada do lado do Adam do The Voice. Eu não vou lembrar o nome dele. Do Maroon 5. Ah, eu sei quem é. Sim. E eu fiquei assim, eu estava aqui, ele estava ali, assim, onde está o começo da mesa. E a gente ficou assim por 5 horas. E às vezes ele virava, conversava com o pessoal, assim, aleatório da plateia.
Então, experiências assim, que você nunca pensa em ter, sabe? E eu já não era fã, sabe? Eu já não tinha isso de, ai, quero ver pessoas famosas, não sei o que, não tinha isso. Mas é muito legal ver acontecendo, Sim, sabe? com certeza. Às vezes não é só pelo dinheiro, mas é o que aquilo te proporciona. É, e várias histórias, assim, várias coisas que eu realmente achei que eu nunca seria capaz de passar, sabe? Nossa, a primeira vez que eu fui pra Los Angeles. Olha isso, primeira vez que eu fui pra Los Angeles. Tava eu saindo de um café, e eu sou muito fã de Harry Potter, né? E daqui a pouco eu olho pra minha frente, vejo um cara de bicicleta vindo na minha direção. E assim, bem na minha reta. Falei, esse cara vai me atropelar. Aí eu tô vendo ele vindo, não tô saindo da reta, ele também não. E eu comecei a falar, nossa, ele parece o Tom Felton, que é o Draco Malfoy de Harry Potter. Beleza, ele tá vindo, eu tô analisando o cara assim, tudo, bicicleta, roupa. Mas não olhei muito pro rosto dele, só falei, tipo, parece Tom Felton. Porque na minha cabeça tava, ele vai me atropelar. Não me atropelou, passou, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, a gente tava real, na mesma reta, assim. E beleza, passou, falei, que bom que eu consegui entrar aqui. E no dia seguinte tava no Instagram e era ele. Ele tava lá no mesmo bar que eu tava, com a mesma roupa, com a mesma tudo. Só que na hora nunca ia passar na minha cabeça, tipo, o Tom Felton aqui na rua. Já era, já tinha passado. Não, nunca ia passar na minha cabeça isso, sabe? Tipo, nossa, ele aqui, eu não sei se eu esqueci onde eu tava, não sei. Mas... Tá, agora uma observação importante. Dentro do Brasil, você mora no Rio de Janeiro, você conheceu outros estados? Alguns. Eu fui pra São Paulo. A primeira vez que eu fui pra São Paulo, pra cidade de São Paulo, foi com você. Viu? Inclusive. Na caravana. Sim. Caravana. Eu voltei pra São Paulo no mesmo ano que eu fui ser au pair. Mas você conhece mais estados lá nos Estados Unidos do que aqui? Conheço muito mais coisa lá nos Estados Unidos do que aqui. Estados que eu conheço aqui no Brasil é Rio, São Paulo e Minas, eu acho. Pô, lá dá de lavada, então. Eu conheço pelo menos uns 8 estados nos Estados Unidos. E, como eu disse, eu já viajei várias vezes para o mesmo estado, mas para lugares diferentes. Então, por exemplo, em Nevada, eu não conheço só Las Vegas em Nevada, eu conheço outras cidades também, bem ao norte. E Califórnia, eu conheço várias cidades. Então, conheço muito mais coisa lá do que aqui. Bacana. Vamos lá, senão a gente vai falando, né? Daqui a pouco tem 2 horas que a gente tá aqui. Quantos trabalhos você teve lá? Na verdade, pelo que você tá falando, foi um tipo de trabalho, mas em lugares diferentes, né? Isso. Eu cheguei... Foi quando você contou da primeira família, que você teve que dar o rematch. Isso. Você não pode trabalhar por fora no programa de au pair. Isso é ilegal. Você vai estar trabalhando legal e corre o risco de você perder o seu visto. Então, mesmo que você esteja trabalhando, você não pode ter nem um segundo. Se você vai como au pair, você tem que trabalhar como au pair. Só. Isso. E não pode passar das 45 horas. Então é só aquele tempo ali, o salário é esse, família não pode te pagar mais porque você trabalhou a mais, sabe? Isso, você vai pra fora da agência, você perde seu visto. É assim que acontece na real? Não é. Muita gente trabalha por fora, muita gente faz hora extra pra família. Então, acontece. Mas o trabalho de au pair é isso, é até 45 horas na semana. Você precisa ter pelo menos 1 dia e meio de folga e... Isso. 1 dia e meio. Sim. E qual foi? Você falou que teve um problema. Ela falou, depois eu conto, agora você pode contar. Então, a minha primeira família, eles não cumpriam muito isso só das 45 horas, não. E eles eram bem problemáticos, assim. Eles eram... Tá pensando, velho. É porque se eu for entrar nesse assunto realmente, além de assustar as pessoas... Eles queriam que você trabalhasse muito mais horas. O nosso problema não foi esse, realmente. Por mais que tivesse isso também, entre outras coisas.
Mas eles me faziam também, eles queriam que eu fizesse coisas que não estavam ali no programa de au pair. Então, se você é au pair, você vai cuidar das crianças e de coisas relacionadas à criança. Você não tá lá para fazer faxina, você não tá lá para cuidar de cachorro, cuidar de planta, você não tá lá para levar a mãe ao shopping, você não tá lá para tirar o lixo, você não tá lá para... Enfim. Eu trabalho exclusivamente com a criança. Com a criança e com as coisas relacionadas à criança. Então, muitas famílias passam disso também. A minha família, minha primeira família, eles eram obcecados por limpeza, por exemplo. Então, e eu sou uma pessoa que eu sou muito organizada com isso. Eu posso não ser, por exemplo, dentro do meu quarto, tem um lixo, mas assim... nas áreas comuns, eu deixava tudo sempre perfeito, sabe? Então, por exemplo, uma vez eu esqueci uma colher na pia, porque eu cuidava de 3 meninos, né? Deixei uma colher na pia, a mãe chegou do trabalho, eu fiquei off, né? Fui pro quarto. No dia seguinte, teve a reunião pra falar da colher da pia, sabe? Então, eles não eram nada flexíveis, assim. Eles não eram zero flexíveis, mas eu tinha que ser flexível o tempo inteiro. E eu também não sou o tipo de pessoa que deixo quieto. Então, rolaram confusões. 6 meses depois, eu entrei em rematch. Teve também... Peraí, 6 meses depois? Isso, eu fiquei 6 meses com eles. Porque, como eu tava num lugar muito bom, eu não queria sair. E eu tava aproveitando muito, assim, eu fiz muitas amizades e tal. Eu falei, cara, eu quero ficar aqui o máximo que der. Quando não der mais, eu vou embora, mas eu vou embora feliz porque eu fiz tudo que eu tinha pra fazer. Então, assim, eu viajei muito nesses 6 primeiros meses. E eu saí muito, eu conheci muita coisa. E o que aconteceu realmente foi que eu não consegui tirar a CNH de lá. Então, eu dirigia com a minha CNH daqui. Só que eu tinha que tirar de lá, não podia ficar dirigindo pra sempre com a CNH daqui. Eles eram meio chatos também com essa relação ao carro. O que eu acho que eles estão certos, assim, eu acho que a questão de carro é muito... Tem que ter uma responsabilidade muito grande, tem que estar muito segura do que você está fazendo. Claro. E eu dirigia bastante lá, a mãe gostava, a mãe sempre falou que achou que eu fosse passar e tal, mas não passei na prova e aí eu entrei em rematch. Que foi quando eu fui para uma família no norte da Califórnia, mais especificamente na cidade de São Francisco. E eu fui cuidar de 4 crianças e eu não tenho nada de mal para falar da minha família, da minha segunda família. Eles são, de verdade, a melhor família daquele programa. Assim, eles são muito, muito bons. Foi um match, assim, muito maravilhoso. E uma coisa que eu vi muito é que, assim, para um match ser bom, você tem que concordar com a forma em que os pais educam os filhos. Porque eu comecei a perceber que os meus maiores problemas na primeira família era porque a gente não concordava em relação às crianças, assim. Eles tinham regras, assim, absurdas, realmente. Por exemplo, as crianças não podiam desenhar. Para desenhar tinha que colocar uma toalha, daí o papel, e eles podiam desenhar, mas eu tinha que ficar ali olhando. Porque podia sujar a toalha, podia sujar o chão, podia sujar, sei lá, o que estava acontecendo. E eles eram muito... As crianças lá eram muito frustradas, eram muito... Enfim, não vou entrar muito nesse assunto, mas enfim. Mas é bom pra gente ver que pessoas são pessoas em qualquer lugar, né? Sim, que às vezes a gente fica com uma ideia, tipo, os americanos isso, os japoneses aquilo, e pessoas são pessoas em qualquer lugar. Fora que eles tinham um problema muito grande em relação a eles, assim, o casamento ali estava com uma coisa acontecendo, no tempo que eu estava lá uma mudança muito grande aconteceu, eles não se separaram, mas foi realmente uma mudança muito grande para todo mundo, para a família, para todo mundo, porque o pai se mudou. E então, assim... E claro que se impactava diretamente lá na tua convivência. Sim, e foi muito complicado, assim. Eu lembro que teve um dia, porque o pai, principalmente, ele era muito complicado. Ele veio me dar uma bronca. Uma das regras era que eu não podia usar o celular. E foi a minha primeira semana sozinha com as crianças. Então, eu mandava várias mensagens pra mãe.
O pai chegou em casa mais cedo, simplesmente, e ele começou a gritar comigo. Porque eu tava desrespeitando as regras, porque eu tava fazendo aquilo na casa dele, ele me falou coisas, assim, muito absurdas, completamente fora do contexto, assim, surreal. E, nossa, nesse dia eu só chorava. Não na frente dele. Claro. Na frente dele eu só falei assim, posso falar agora? E aí eu já joguei ele, olha só. Ele viu que eu não tava fazendo nada errado, sabe? Mas assim, é muito difícil. E principalmente a adaptação é muito difícil, né? São regras que você não tá acostumada a cumprir, é uma cultura muito diferente. Até mesmo a gente vai pra cuidar de crianças muito ricas, sabe? Famílias muito ricas, então tem isso também, assim. Não só a educação é diferente, mas como, cara, eles têm muita grana, é outra vida, sabe? Sim, então sim, é outro tudo muito estilo, difícil, né? sim. Então vamos aqui, prosseguindo. As próximas duas são interessantes. Dá 3 pontos ruins e depois 3 pontos bons dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, Uhum. no geral? No geral. Pode ser incluindo o teu trabalho, ou o teu dia a dia, enfim. É muito bom de viajar, muito mais fácil, muito mais barato, enfim. Muito mais acessível em todos os sentidos. É um país que te dá oportunidades surreais. Em termos de quê? De emprego? Sim. Cara, se você quer, você vai atrás, você consegue, sabe? Como a gente já disse aqui nesse vídeo, eu não venho de uma família rica, nem um pouco. E lá eu vi isso, assim, como que eu não só eu, mas assim, eu tive contato com muitos brasileiros, como que essa questão do aperto financeiro não acontece. É claro que acontece, mas depende muito mais da pessoa do que realmente questões de propostas, de trabalho, de tudo assim, mais. O salário te dá uma condição de você ter uma vida digna. Sim, com certeza, sabe? Você arruma emprego, sabe? Eles precisam de mão de obra, eles precisam de muita coisa. Principalmente, eu fui pra Califórnia, então também isso conta muito, né? E, cara, pra comprar, sabe? Você tem muito mais acesso a tudo. Tudo muito mais fácil. E meio mal, a gente, né? Gosta disso. Todo mundo gosta. Negativos. Você tá longe de tudo que você conhece, né? É difícil. Família, amigos. É libertador? É libertador também. Mas é difícil. Você tá longe da sua família, você tá longe dos seus amigos, você tá longe da sua língua. Então, assim, se der problema, você é a pessoa fraca ali, né? E às vezes não acontece nada, mas você só fica triste, né? Passar por isso, principalmente com a adaptação, é muito difícil. Vou demorar um pouco agora. O negócio é bom, então. Eu tive uma experiência muito boa. Apesar de tudo, assim, apesar de... Alguma coisa que você achou lá, tipo, de regras muito rígidas, tipo, eu acho que isso aqui poderia ser mais flexível, ou convivência, ou não, tipo, não, isso aqui foi feito, mas não, tá certo, tem um motivo. Então, a convivência com eles é bem mais complicada, assim, com americanos em geral, porque brasileiro é bem mais de boa, né? Tudo bem, sei que... Brasileiro se ajuda muito, meu Deus! Eu só reparei isso realmente quando eu fui pra lá, assim. O americano não vai te ajudar. Eles não se ajudam. Eles não... Mas você acha que era alguma coisa assim com o estrangeiro ou mesmo entre eles? Não, mesmo entre eles, não. Eles são muito fechados, assim. Por exemplo, conceito de família. Aqui, nossa, moro aqui com os meus pais, com meu irmão, não sei o quê. Meus avós moram ali, ó. Vem sempre visitar, a gente tem que sempre ir lá. Ih, já não vai no seu avô uma semana? Você tem que ver seu avô, hein? Sua tia, ligou pra sua tia? Lá não. É cada um em um estado, se vê uma vez no ano.
assim, Muito diferente pra gente. Né? Eles são bem mais independentes, assim, um do outro, sabe? Família é aquilo, casei, tenho meus filhos, beleza, família. 18 anos, meus filhos vão embora de casa, não sei pra onde que eles vão, mas devem ir pra longe. Porque eles têm muito isso, né? Por causa das faculdades, principalmente. Então as pessoas estão sempre indo pra lugares longe, enfim. E... não sei, eu não consigo falar mais um. Vou pensando. Vai pensando. Então vamos aqui. Beleza. Conta qual foi a sua melhor e a sua pior experiência lá. O que você mais gostou, coisa mais legal, e o que você menos gostou. Tipo, cara, isso aqui foi muito ruim. Eu vou falar em questão ao programa de au pair. Eu acho muito importante das pessoas já irem com uma consciência real, assim, do que é o programa, do que vai estar acontecendo. Como eu disse, é um programa de trabalho, então você vai para trabalhar. Não rola de chegar, esse final de semana quero fazer tal coisa. Às vezes sua família vai precisar de você pro final de semana. E assim, acordo é acordo, sabe? Você tendo seu um dia e meio de folga, eles podem te colocar para trabalhar até 3 finais de semana por mês. E é claro que você tá lá porque a família precisa de alguém flexível, sabe? Lá eles te têm a hora que você quer. Muitas meninas não têm schedule, que é a rotina, né? Uhum. Então, eles não têm horário e tudo mais. Então, assim, o programa do au pair, ele tem isso. E é um programa que, assim, o salário é de $200 a semana. Você pensa, nossa, $200, $800 no mês. Quem que de 18 a 26 anos ganha isso aqui no Brasil? Ninguém ganha. Não. Então, assim... especialmente com o dólar agora é R$5. Exatamente. Então, assim, as pessoas já vão com o pensamento, tipo, nossa, dinheiro eu vou ter. Mas não é assim. Você ganha em dólar, mas você gasta em dólar. E se você trabalha 45 horas na semana, você ganha $4 por hora de trabalho. E isso para os Estados Unidos é um absurdo. Mesmo assim, ninguém ganha isso. E no começo eu não via tanto isso. Hoje em dia eu vejo, eu problematizo muito o programa de au pair. Você tá lá pra exploração, entendeu? Você não tá lá porque a família quer uma menina de um outro país pra ensinar a língua para suas crianças. É uma mão de obra mais barata, na realidade. Muito mais barata. A família pode até curtir ter alguém de fora e essa troca. Mas o que a família quer mesmo é te pagar $4 a hora, te tendo a hora que você... Não é igual o brasileiro que vai chegar assim, vou botar água no feijão, senta aí, você vai jantar com a gente. Não é isso, entendeu? Não é mesmo. Inclusive, muitos problemas, eu não tive esse problema, mas sei que muitas meninas têm. Por exemplo, às vezes a família não compra comida, sabe? Não compra coisas básicas que uma outra pessoa precisa e que tá na regra do programa que você tem que ter. Então, assim, é muito complicado essa situação de au pair, sabe? Você tá na casa de outras pessoas, você trabalha pra elas, imagina se morar com seu chefe. E você tá ali sendo explorado. Meio que não tem um intervalo, a qualquer hora eles podem te chamar ali. Tem que respeitar o teu horário de trabalho, mas você tá ali do lado, exatamente. Né? Já aconteceu, por exemplo, você pode trabalhar amanhã? E você não vai falar não, você não pode, né? Senso. E então, assim, claro que você tem o seu tempo livre, que você pode viajar, você pode sair, enfim. Mas isso pode ser complicado, isso pode pesar muito. Mas, no geral, não só eu, como a maioria das meninas, a gente recomenda muito o programa de au pair, assim. O meu programa foi maravilhoso. Apesar de eu ter entrado em roommate, apesar de eu ter ido para uma família que era muito complicada, meu ano de au pair foi muito incrível. Eu não me arrependo de nada. Eu não me arrependo, por exemplo, de ter ido para essa primeira família. Veja pelo lado positivo. Você só sabe que a segunda família é muito boa porque você passou pela primeira. Sim.
Se você tivesse caído na segunda de cara, você não ia ter uma referência negativa. Nossa, mas eu já teria noção que eles são muito bons, assim. A gente, pelo menos eu aprendo muito pelo erro dos outros. Isso é importante. Então assim, eu gosto de observar o que tá acontecendo ali, entendeu? Pra eu já não cair na furada também, que aquela pessoa ali tá caindo. Então, eu não tenho só a minha experiência de au pair, eu tenho a experiência de um monte de meninas que eu conheci, que contam as experiências delas. E eu sei que realmente minha segunda família é muito boa. Mas eu aprendi muitas coisas na primeira família. E tudo na vida tem seu lado positivo e negativo. E por mais que eles não sejam legais, mas que foi muito difícil, eu agradeço muito de ter ido parar com eles, sabe? E de ter conhecido as crianças e tudo mais. Não me arrependo de nada em relação ao au pair. Então você bota como a tua melhor experiência? Sim. E a pior? Eu acho que eu coloco como a experiência que... Tipo, o programa de au pair inteiro, né? O meu programa de au pair. Sim, minha melhor experiência, assim, que muda a minha vida realmente, assim. Eu voltei outra pessoa, eu voltei já com... E a pior foi isso, de ter essa consciência de, tipo, cara, eu fui explorada, sabe? Eu fui explorada, eu paguei por isso, eu engoli muito sapo, Mas isso é importante, tá? Porque isso faz parte, mesmo aqui no Brasil... Com certeza. Quando você for trabalhar, principalmente se você for para grandes empresas e tal... Nem sempre você vai ter um chefe muito legal, em algum momento você vai engolir sapo e tal. Então eu acho isso legal porque te dá uma noção tipo, do que é a vida de gente grande, né? Sim. Mundo real. É que tem muita menina que chega lá, nossa, minha família é perfeita, eles são incríveis, e aí quebra a cara e não consegue lidar com isso, assim. Mesmo que troca de família sempre vai ser um problema enorme, porque tem gente que não tem... Acho que maturidade mesmo pra lidar com o programa de au pair, porque é muito complicado, sabe? É muito difícil. Mas vale muito a pena. Então, assim... Muito bom. Então, vamos aqui. A gente já conversou um pouquinho sobre isso. A próxima pergunta é como são os americanos? Você já falou que eles já são mais na dele, mais distantes e tal, né? Não tem aquela coisa do brasileiro, tipo, ô gringo, vem cá e tal, olha o gringo ali. Pelo menos o carioca tem muito isso, né? Não sei dos outros estados, mas... Eles são muito fechados, assim. Eu já conheci e eles são muito sérios, né? Uma vez eu conheci um rapaz que ele fez um intercâmbio lá, só que ele falou assim, que durante uns 6 meses... Aonde ele ia, ninguém falava com ele, todo mundo apontava e falava, oh, the Brazilian guy. Ele levou uns 6 meses, assim, ele falou que um dia aconteceu um negócio, tipo, ele tropeçou, aconteceu um negócio engraçado, e aí ele puxou o papo e aí começou a conversar com as pessoas. Sim. Mas, assim, de cara rolou um distanciamento e tal. Assim, claro que tem, né, americanos. Por exemplo, na minha primeira família, eu morava num subúrbio. Porque tem isso também, né, Estados Unidos é subúrbio, você tem que ter carro para fazer as coisas. E, por exemplo, é todo mundo dentro de casa, você não vê as pessoas na rua. Mesmo na cidade grande, você não vê as pessoas na rua. É todo mundo muito cuidando ali do seu, sabe, da sua vida. Você não conhece os vizinhos, você não tem uma... Eu acho que o brasileiro tem muito isso com o outro, sabe? Amizades, tem várias amizades, vários colegas e reúne todo mundo em casa. O americano não tem isso. O americano é ali na sua. Eles têm muito uma coisa de se mostrar também. Eu acho que o brasileiro não tem tanto. De ter uma casa grande, ter vários filhos, só porque tem que ter, sabe? Já é cultural isso, não é? Sim. Por mais que... Mesma coisa do emprego. Você tem que ter ali um melhor emprego, senão você não vem mais do que o brasileiro, sabe? Eles se cobram muito mais. Tem essa coisa de subemprego e de ser... e deles realmente, assim... Te julgarem pelo seu emprego e tudo mais, Eles são bem sérios, eles não são de fazer piadinha, assim, às vezes fazem uma piada. Até entendem, sabe? Não é uma questão de não entender, é uma questão mesmo de não ligar. Então,
Mas tem americanos maravilhosos. Por exemplo, a minha host family, né, a segunda, nossa, eles são incríveis. Tive conversas incríveis com eles. Conheci também alguns americanos que foram super legais. Não consegui manter uma amizade, mas também foi muita falta de interesse, sabe? Porque é complicado, tem uma barreira, que é a barreira da língua, que é muito grande. Mas já me diverti sim com americanos, assim. Mas com a tua convivência lá, tipo, com os dias, as semanas passando, isso ia diminuindo ou você acha, não, tava igual? 6 meses depois era igual? Essa questão da barreira da língua. Quando você conhece alguém novo, sai puxar assunto com a pessoa e você vai procurar ali coisas em comum, né? Tipo, vivências e tudo mais. E aí você já fala um meme, você faz sei lá, tem que ter coisas em comum. Cara, com o americano eu acho que isso é muito mais difícil, assim. A vivência é muito diferente. E por isso que eu, principalmente, acabei tendo muitos amigos brasileiros. Eu não tive nem amigos de outros países. Olha que, assim, existe au pairs do mundo inteiro. E eu não fiz essa amizade. Mas eu acho que isso foi muito também comigo, porque eu conheço várias meninas que fizeram amizade com outras pessoas de outras nacionalidades. E eu fiz 2 amizades americanas. Tipo, que era um cara... Porque quando você trabalha com criança, você vira amigo de pai e mãe. Então, era o pai das meninas que fazia playdate comigo. O que é playdate? É quando você sai com as crianças pra brincar junto, sabe? Okay. Então, eu ia com as minhas crianças pro parque, o pai ia com as crianças pro parque também, a gente ficava ali, horas, sem fazer nada. E aí, eventualmente, rolava uma conversa, porque, né, horas ali sem fazer nada, aguentando as crianças. E acabou que a gente virou amigo, assim, realmente. E é que eu falei que eu não fiz amizade, né? Coitado, esqueci dele. Viu? Mas ele também era muito aberto, assim, a querer saber sobre o Brasil e aprender a língua. E ele já falava espanhol, então ele gostava muito de saber do português. Normalmente os americanos que eu conheci gostam de saber sobre o Brasil e do português, pede pra ficar falando em português. Mas... Rola aquele sotaque quando fala algumas palavras em português forte. Eu acho que eles gostam de aprender, assim. Eles têm esse negócio de aprender, de querer saber, essa curiosidade. Acho que a gente também, né? Mas no geral eles são bem mais fechados, eles não te consideram amigos, sabe? Não logo de cara, então... É bem uma relação no começo mais de trabalho, tipo, você tá aqui pra trabalhar. Então... É distante, Pelo menos todo o tempo que eu fiquei lá eu senti isso, assim, uma distância. E... é diferente. Vamos aqui, estamos acabando. Nossa, a pergunta foi difícil. Porque é realmente muito complicada, assim. Tem uma questão muito minha também, né? Deu certo. Mas isso aqui é legal. Tem que ter uma parte, assim. Isso aqui é incontestável, é cultural. Sim. Mas tem a tua visão sobre a coisa. Né? Vamos aqui. Já conversamos um pouco sobre isso. Quanto tempo durou o seu intercâmbio? 18 meses. 18 meses. Mas na realidade o projetado são 12 meses e aí você estendeu por mais 6, não é isso? Quando você fecha o contrato, você fecha por 12 meses. Mas ao final desses 12 meses você pode estender por 6, 9 ou mais 12 meses. Por que você escolheu 6? Porque 12 meses é muita coisa. Ficar de au pair, morando na casa dos outros, cuidando de criança. Na segunda família eu cuidava de 4. Crianças maravilhosas, eu minhas crianças não trocaria por exemplo, uma criança só. Mas cansa, né? Por exemplo, você tá ali no seu dia que você não trabalha e você quer sair ou você quer receber alguém em casa. E aí tem que ficar lidando com outras pessoas, sabe? Que são os donos da casa. É complicado. Pra mim, morar com outras pessoas, eu acho que foi um desafio. O que mais pesou no programa, pra mim, foi morar com outras pessoas. E, enfim, acabei escolhendo só fechar 6 meses mesmo, que eu achei que foi o tempo ideal. Mas você voltou satisfeita com essa questão do tempo? Muito, né? Muito. No final, eu sempre achei que eu fosse ficar só 1 ano.
no final do meu primeiro ano, eu vi que eu não estava pronta nem um pouco para voltar, que eu queria ficar mais, que eu queria fazer mais coisas. Depois desses 6 meses, se você quiser, você poderia renovar de novo? Não. É uma vez só? Você só pode renovar uma vez. E quando eu fechei os 6 meses, eu voltei muito contente, sabe? Com o que eu tinha feito e tudo mais. Deu pra juntar uma grana lá esse tempo? Deu. No final do seu ano de au pair, se você ganha $800 por mês, você vai fazer acho que $9.000. Deixa eu pensar, 9.600. 9.600. 9.600. Você não paga aluguel, você não paga comida, você muitas vezes não paga transporte, porque Tem a alguma família... conta fixa lá que você tem que pagar? Não. Basicamente é tudo pra você. Isso. Então, assim, claro que tem família que não disponibiliza o carro, tem família que não disponibiliza chip com internet, mas, no geral, a menina não paga nada. Normalmente as famílias pagam por tudo, assim. E é pouco. Não é uma coisa que... É porque eu sou muito controlada com dinheiro, né? Eu sempre gostei muito de estudar sobre economia pessoal e tudo mais, todas essas coisas. Então, desde meu primeiro emprego, eu faço planilha de com o que eu vou gastar meu dinheiro, o que eu posso gastar, o que eu não posso gastar. Então, pra mim foi relativamente fácil. Então, eu consegui comprar muita coisa, eu consegui viajar muito. Eu viajei muito, fui pra muitos lugares. E consegui comprar meu celular. Acho que foi a compra mais cara que eu fiz. E eu juntei um dinheiro, sim. E dá. Mas claro que, por exemplo, você tem que se privar de muita coisa. Não tem como comer na rua. Não tem como ficar comprando tudo que você quer. Por exemplo, eu fui com uma mala grande e uma mochila para os Estados Unidos. Eu voltei dos Estados Unidos com uma mala grande, uma mala pequena, uma mochila e uma caixinha, assim. Então, assim, eu não sou consumista e tal. Eu pensei bem onde gastar meu dinheiro, mas sim, eu consegui guardar uma grana. Da hora, assim. Isso é importante. É um incentivo, né? Sim. Um incentivo. E um bom recomeço também, porque quando você volta pro Brasil, você volta com uma mão na frente e outra atrás. Então, cara, se você conseguir guardar, por exemplo, $3.000, cara, o dólar tá R$5, sabe? Então já é uma coisa que pode te ajudar aqui a recomeçar e tudo mais. Cara, vamos combinar que se você guardar $500 e voltar com R$2.500, já é bastante coisa. Você não paga passagem, você não paga, né? Tipo... Vamos lá, mais 2 perguntas só. A primeira é, na hora de voltar, você queria realmente voltar ou você queria ficar mais um pouco? Eu não vou voltar pro Brasil agora. Então tem isso. Eu já voltei pra cá sabendo que eu não ia ficar aqui durante tanto tempo. Eu escolhi voltar para o Brasil para renovar meu visto. Então, eu troquei. Como eu disse, eu não estudei inglês quando eu tava lá, né? Quando eu tinha que estar estudando inglês, eu não tava. Isso vai te prejudicar em alguma coisa na hora de você tentar ir pra lá de novo? Ou você acha que é tranquilo? É complicado, muita menina tem medo, mas eu falo muito sobre isso, que... Eu acho muito importante tentar. Eu fiquei com muito medo do meu visto ser aprovado. Ser aprovado não, fiquei com muito medo do meu visto não ser aprovado. E meu visto foi aprovado de primeira. Troquei para o visto de estudante. E foi muito tranquilo. Entrevista toda em português. Não fizeram maiores perguntas sobre nada, assim. E a gente tem um grupo no Facebook chamado Au Pair Grupão Brasil. Então, as meninas que querem, que já foram au pair, estão lá para tirar todas as dúvidas e sobre tudo, assim. E eu até postei esses dias, quando meu visto foi aprovado, sobre isso, de muita menina tem medo de voltar para o Brasil para tirar o visto. Só que eu não tenho medo. Então, para mim foi bem tranquilo. Mas eu já voltei com um plano muito certo, assim, eu já voltei sabendo onde eu ia estudar, sabendo o que eu queria fazer, sabendo o porquê de eu estar voltando para os Estados Unidos agora.
E... enfim. Agora também não, né? Porque... Pra quem tá assistindo o vídeo, não sei qual é a data que você tá assistindo. Hoje é dia 19 de março de 2020. Estamos aqui em plena atividade do coronavírus, né? Então tá toda essa coisa de... né? Você não tem nem que sair de casa, quanto mais sair do seu país. Não, né? não faça isso. Pois é, então... agora com certeza não é o momento. Mas você tá na intenção de voltar, né? Tô com tudo certo pra voltar. Tô esperando o melhor... não sei. Tive um voo que foi cancelado. Então, cara, essa era pra ser minha última semana no Brasil. Estaria indo embora dia 25. E... então, assim, as coisas estão meio bagunçadas agora, mas... eu vou voltar, enfim. Eu realmente quero muito estudar inglês. Passar um tempo estudando inglês e... enfim. Então vamos lá. A última. E aí? Como foi voltar ao Brasil? Quando você chegou aqui no aeroporto, tipo, e aí, te deu um sentimento bom? Ou tipo, pô, caramba, queria estar lá ainda? Como é que foi essa sensação de quando você chegou aqui? Eu voltei muito contente com estar voltando. Então, não... mas, de novo, eu já voltei assim, sabendo quando que eu ia voltar para os Estados Unidos. Quer dizer, não sabia porque cancelou aqui o voo. E todos esses problemas, enfim. Mas eu já voltei com escola, já voltei com passagem comprada de volta, já voltei com tudo assim, certo. Uhum. Então eu sabia que eu tenho essas 6 semanas, eu vou aproveitar essas 6 semanas, quero fazer isso, isso e isso. Então eu voltei muito contente e feliz por estar de volta. O que foi um choque. Eu sinceramente achei que assim, as 2 primeiras semanas seriam, meu Deus, eu tô de volta, com a felicidade. E só depois eu ia começar, tipo, sentir faltinha, sabe? Uhum. Não foi o que aconteceu. As primeiras semanas foram horríveis. Horríveis, assim. Primeiro dia foi legal, vi minha família, entreguei os presentes. Segundo dia eu acordei assim... bateu uma bad legal. Péssima. É muito difícil voltar. É muito difícil voltar para uma realidade que você já não estava mais acostumada, sabe? Nossa, uma coisa que sempre me impressionava era como que as coisas aqui são pequenas e quentes e sabe, a gente não tem a liberdade que a gente tem. Também, eu morava numa cidade grande, então eu tinha muito isso de sair e andando, tinha tudo, um monte de coisa pra fazer, nada parava e tal. Ninguém anda lá com medo de ser assaltado. Ninguém anda lá com medo de ser assaltado, então eu andava com meu telefone assim, E eu cheguei aqui e eu vi que eu tava sendo privada de muitas coisas, né? Inclusive dessa minha liberdade, desse meu ir e vir. Passagem de ônibus tá R$5, né? R$5,05. Ou R$4,05. R$4,05. Lá eu não pagava nada. Então, assim... é absurdo o quanto que eu comecei a ser privada realmente de muita coisa. Fala, até o podrão aqui é caro. Sabe? E olha que eu voltei com dólar e eu tô sentindo isso. E eu comecei a entrar num pânico de, cara, como as pessoas vivem aqui, sabe? Porque é tudo muito caro, o salário é muito baixo, você vive com medo constante de ser demitido, de acontecer alguma coisa. Bom, lá se der algum problema de saúde, acabou, né? Aqui pelo menos a gente tem o SUS e tudo mais. O sistema de saúde lá é bem frágil, né? Nossa, o sistema de saúde aqui é muito melhor. Muito melhor, assim. Mesmo... não vou nem falar mesmo o sistema privado de saúde lá, porque só tem sistema privado. E é bem inferior, assim, ao nosso, sabe? E extremamente caro, né? Extremamente caro. Você vai prestar se você tiver dor... morrendo. Se você estiver pensando em fazer um intercâmbio, não fique doente. Então, seguro é muito importante. No programa de au pair, você já vai com o seguro, né? Um belo dia, eu passei mal. De assim, passar mal mesmo, e eu tive que procurar um médico pra ir. E beleza, fui no médico. Cheguei lá morrendo, fui de Uber e tal. E era um supermercado. E eu falei assim, gente... mas cadê que a clínica não tá aqui, né?
Encurtando a história, a clínica era dentro do supermercado. Assim, tipo, meio que do lado do açougue. Eu falei, cara, não é possível, surreal. Era uma salinha, assim, minúscula, metade dessa sala, e onde você fazia tudo ali, pra você ver como é precário, sabe? Uhum. Eu tinha um seguro-saúde, eu fiz um procedimento bem básico, assim, mas eu tava passando mal, real. E... enfim. Então, tirando essa questão, eu sinto que eu tô sendo realmente privada, assim, de muita coisa depois que eu voltei. E aqui é tudo mais complicado, assim, eu vejo não só por mim, mas pelas pessoas que estão comigo, seja minha família, meus amigos, eu escuto as histórias de trabalho e de desemprego e as coisas que eles enfrentam todos os dias para chegar no trabalho, ou então faculdade também, todos os problemas que está tendo, e é muito complicado. Sim, sim. A estrutura que a gente não tem. Eu acho que é isso, sabe? Eles têm uma estrutura surreal, assim, de tudo. Se a gente for começar a falar sobre estrutura, já dá material para um vídeo novo inteiro, né? Não Tipo, vamos conversar mais 1 hora sobre isso. Né? Então, quem sabe fica para um próximo. Gente, ó, eu vou liberar a Bia. A Bia já está aqui há mais de 1 hora com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Bia, foi um super prazer receber você. Não posso apertar a mão agora, né? Então, eu espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, ó, clica lá, dá teu curtir, compartilha, dá teu like, se inscreve no canal, enfim. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo, todo o papo aqui da Bia, sobre as experiências dela. Eu espero que tenha sido... que tenha trazido um conhecimento novo para vocês e quem sabe despertar e acender uma nova luzinha com relação a ter uma experiência nova e em relação ao intercâmbio e experiência profissional. De repente você que saiu do ensino médio agora está assim, cara, o que eu vou fazer? Sim. Como a Bia pensou um dia, como eu pensei um dia, isso possa trazer aí, quem sabe, um novo caminho para você. Mas é isso, foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Mais um vídeo aí, um grande abraço para todo mundo e eu espero que vocês continuem buscando a sua arte.